Olá, o meu nome é Carolina Henriques e hoje venho-vos falar de identidade, de igualdade de género, não discriminação e inclusão. Sabemos que a questão da igualdade de género ainda não é uma realidade em todo o mundo e também em Portugal. Esta imagem vem trazer-nos esta problemática em que a igualdade entre homens e mulheres, não sendo uma realidade, coloca-nos ainda hoje grandes desafios. Mas o que é isto da igualdade? A igualdade corresponde à ausência de assimetrias entre mulheres e homens, em todos os domínios, quer da organização social, ao seu exercício de direitos, de responsabilidades, da autonomia individual e de bem-estar, e pressupõe o igual reconhecimento do valor social, quer de homens, quer de mulheres, e, portanto, o respectivo estatuto na própria sociedade. E, quando falamos em igualdade, temos que falar em princípios subjacentes a esta própria igualdade, em que implica uma equilibrada participação de homens e mulheres em todas as esferas da vida, seja a participação económica, política, social, na vida familiar, sem barreiras em relação ao sexo, e sublinha a liberdade que todas as pessoas têm de desenvolver as suas próprias capacidades e de fazerem escolhas livres, sem limitações impostas pelos próprios papéis sociais e traços de género. E o nosso artigo 13º da Constituição da República Portuguesa traz aqui e coloca em grande evidência o princípio da igualdade a que toda a nossa legislação e jurisprudência deve atender. O que é isto do sexo e do género? O sexo pertence ao domínio da biologia, refere-se às diferenças biológicas entre homem e mulher, e, portanto, os seres humanos nascem sexuados e o sexo determina as características físicas. O género vai além disto. O género reagrupa os papéis e as funções atribuídas respectivamente aos homens e às mulheres e cada sociedade desenvolve uma definição dos sistemas de género. E o sistema de género é um conjunto de práticas, de símbolos, de representações, de normas e de valores sociais que todos temos e que, a partir daí, a própria sociedade faz uma diferença sexual, quer do ponto de vista anatómico, quer do ponto de vista fisiológico, e que dá um sentido geral às relações entre as pessoas. Neste contexto, o género pode efetivamente modificar-se na e pela cultura, porque, mais uma vez, reparem que são as próprias sociedades que dão um sentido geral à relação entre as pessoas e são elas também que ajudam nesta co-construção do género dos indivíduos. E podemos falar de várias tipologias de género. Enquanto identidade de género, enquanto expressão de género, podemos falar então do tal sexo biológico que há bocadinho acabamos por enunciar e da orientação sexual. E reparem que tudo isto faz parte de uma mesma pessoa, mas estamos a falar efetivamente de conceitos diferentes e que muitas vezes os colocamos todos no mesmo saco. Temos aqui possíveis exemplos relativamente à identidade de género. A questão do agénero é aquele ou aquela que tem identidade de género neutra e que se assume como tal. O género fluido, pessoa que é ou se entende como mulher em algum momento da vida ou em alguns momentos da vida e noutros como homem e transita por outras identidades de género. Portanto, é um género fluido. O género não binário, sendo que o seu género está além da diferenciação do que é homem e mulher e pode defini-lo com um outro nome e de maneira totalmente
diferente. Transsexual, transgênero é a pessoa que se opõe à ideologia heterocisnormativa imposta socialmente, pessoas que assumem a identidade oposta ao género que nasceu, uma identidade ligada de âmbito psicológico e não de âmbito físico, e nestes casos pode haver ou não uma mudança fisiológica para conseguir aqui um processo de adequação. Cisgênero é quando a identidade de género da pessoa está de acordo com a identidade de género socialmente atribuída ao seu sexo. E depois temos aqui também várias expressões de género, que é o outro conceito que eu coloco aqui em cima da mesa. Uma coisa é eu falar de identidade de género, outra coisa é eu falar de expressões de género, como é que eu as manifesto. E podemos ter aqui alguns exemplos. Crossdresser é oriundo do fetiche do homem em vestir-se como mulher. A pessoa crossdresser, enquanto expressão de género, mais uma vez, usa roupas do género oposto ocasionalmente, mas não faz modificações permanentes. A drag queen ou drag king refere-se às pessoas que se vestem para performances artísticas. Travesti, pessoas que nasceram no género masculino, mas se entendem pertencentes ao género feminino, porém não reivindicam uma identidade de mulher. Temos aqui outras. Andrógeno é a pessoa cuja expressão de género transita entre os dois polos, homem e mulher. Em geral, o andrógeno usa roupas, corte de cabelo e acessórios, por exemplo, considerados unissexo. O queer inicialmente foi usado como ofensa às pessoas LGBT, no entanto, a comunidade LGBT apropriou-se do termo e hoje é uma forma de designar todos ou todas aqueles que não se encaixam na heterocisnormatividade, que é a imposição compulsória da heterossexualidade e da cisgeneridade. Hoje designamos LGBTQI+, em que temos aqui um conjunto de expressões de género, de identidade de género, e abarca as demais orientações sexuais e de género, representando, por isso, a pluralidade, a diversidade e a inclusão, onde cabemos todos. Relativamente à orientação sexual, também temos aqui um conjunto de terminologia que é importante apropriar-nos e refletirmos sobre a mesma. Portanto, a orientação sexual pode ser assexual, aquele que não possui desejos sexuais. A bissexualidade, a pessoa que sente atração quer por homens, quer para mulheres e pode transitar. O gay, o homem que sente atração sexual afetiva por outros homens. A lésbica, a mulher que sente atração sexual ou afetiva por outras mulheres. O pansexual, a atração sexual ou romântica por qualquer sexo ou identidade de género. E a heterossexualidade, a atração sexual pelo sexo oposto. Não se pode confundir diferença de género com desigualdade de género, porque efetivamente não têm o mesmo significado. Uma coisa é desigualdade de género, que assenta na discriminação e opõe-se à igualdade. E este é um conceito, a questão da desigualdade. Outra coisa é falarmos de diferença de género. A diferença de género é um princípio que assenta na igualdade de género, pois é pelo reconhecimento das diferenças que temos uns sobre os outros, as diferenças em cada um de nós, que temos este mundo mais plural, mais compreensivo e procura na diversidade promover a igualdade. Portanto, eu gostaria que ficasse claro que uma coisa é falarmos de diferença de género, outra coisa é falarmos de desigualdade de género. Sabemos que no que concerne à desigualdade de género, muito há a fazer.
esta compreensão da diversidade do ser humano, das suas escolhas, daquilo que querem para a sua vida, ainda não é uníssona, nem temos a capacidade ainda de nos respeitarmos uns aos outros. E no que diz respeito a homens e a mulheres, dizer-vos que muito ainda temos a fazer para conseguir ir ao encontro daquilo que a Conferência de Pequim nos trouxe no que diz respeito à desigualdade face às mulheres. A igualdade de género baseia-se assim no pressuposto de que todos os seres humanos são livres para desenvolver as suas capacidades pessoais e para fazer escolhas sem as limitações estabelecidas pelos papéis de género socialmente estereotipados. E, portanto, só assim conseguimos atingir também uma democracia pluridiversificada, assente na igualdade e nos princípios da democraticidade. Sabemos hoje que há uma elevada participação das mulheres na esfera profissional, mas ainda hoje subsiste uma desigualdade na distribuição do trabalho não remunerado, principalmente na esfera familiar e na esfera doméstica. Hoje, ainda, a esfera familiar e a esfera doméstica continuam a sobrecarregar muito as mulheres, com uma desvalorização deste trabalho designado como trabalho não remunerado, e também ainda hoje as mulheres continuam pelo mesmo trabalho a receber menos que os homens. Para não falar das situações em que em muitos países as mulheres são limitadas relativamente ao acesso à escola, à educação e às suas liberdades e garantias. Por isso, nós precisamos hoje de um processo de coeducação, de um desenvolvimento de igualdade de oportunidades, não apenas a nível do acesso e da frequência, mas também a nível de processos, de resultados de aprendizagem, uma congruência entre os critérios que presidem à certificação escolar e ao valor que lhes é atribuído pela realidade social e depois à própria realidade e ao mundo real. Sabemos que, por exemplo, nos sistemas patriarcais africanos, a família da noiva aceita ceder uma filha e renunciar aos filhos nascidos dessa união. Na Europa, nas classes burguesas, a prática requeria que a filha tivesse um dote da sua família para se casar. A classe média imitou esta prática até há pouco tempo. A China ainda hoje pratica o infanticídio feminino. Portanto, ainda temos muita desigualdade no mundo e ainda precisamos muitas e muitas vezes falar desta questão da igualdade de género, do respeito pela diversidade, pela não discriminação e pela própria inclusão. E, portanto, equacionar a situação de bem-estar das pessoas e os seus interesses de promoção e desenvolvimento, segundo as características, os interesses e a situação específica das mulheres e dos homens, parece-nos fundamental. Que obstáculos é que ainda temos à integração desta perspectiva de género? Muitas vezes uma marcada ideologia de género, quer na vida privada, quer na vida pública, o que dificulta também este entendimento. Muitas vezes a existência de estereótipos, que são sobretudo representações sociais que habitualmente são expressas em discursos homogéneos, e estes discursos homogéneos espelham a forma como os grupos constroem os seus quadros conceptuais e como estes refletem o próprio grupo. A grande variedade de representações sociais, o que também dificulta este respeito pela pluralidade e pela própria diversidade, em que estes estereótipos
assentes em preconceitos, em atitudes bloqueadoras, exercem efetivamente uma pressão social, julgamentos e comportamentos que têm um impacto direto nos indivíduos que são alvo destes estereótipos e que dificultam o seu bem-estar e uma vivência completa na própria sociedade. E como é que se constroem e reformulam e aprendem valores, estereótipos e atitudes bloqueadoras? Na própria família, principalmente, na escola, com brinquedos, a própria religião, a própria comunicação social, a forma como comunicamos, pode efetivamente fazer com que haja uma perpetuação destes estereótipos que muitas vezes são passados de uma forma muito subtil, mas que vão estando presentes à nossa volta e na sociedade em que vivemos. Espero que esta pequena comunicação tenha despertado o interesse sobre esta área e o que precisarem da nossa parte estamos completamente disponíveis no sentido de ajudar todos a conseguirmos respeitar-nos, promovermos uma igualdade de género, de não discriminação e de inclusão. Muito obrigada.